Olá, pessoal, eu sou a Carol aqui do Livroteca com Chá e no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês a nossa primeira leitura lá do Clube do Gabo, que se chama A Revoada. Então, gente, para esse primeiro vídeo, eu quero trazer o primeiro livro que o autor escreveu. Esse aqui é o primeiro romance que ele escreveu. O nome do título é A Revoada e o subtítulo eles colocaram aqui como O Enterro do Diabo. Na minha percepção de leitora, para mim, faz mais sentido o subtítulo do que o próprio título em si. Depois eu vou trazer o porquê no decorrer aqui da resenha, né? Até o final do vídeo vocês vão entender o porquê que eu tenho essa percepção. Mas antes da gente falar sobre essa história, eu queria já deixar registrado aqui no vídeo, porque como se trata de uma primeira resenha do primeiro livro dele, e que a gente tá fazendo justamente por causa do nosso clube lá no WhatsApp, eu quero deixar uma mini biografia dele aqui para vocês conhecerem um pouquinho só sobre ele, tá? O Gabriel Garcia Marques, ele é um autor colombiano. A primeira obra que ele escreveu, no caso esta, que está em minhas mãos, foi escrita em 1955 e em 1982 ele conseguiu ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Então a gente está falando sobre um autor premiado que tem a sua personalidade e a sua escrita bem diferente dos demais. E é por isso que ele é conhecido, né, gente? Porque ele escreve muito bem e também porque a escrita dele é muito diferente, é muito boa. Posso falar pra vocês que o primeiro contato que eu tive com as obras do Gabriel Garcia Marques não foi essa, foi os 100 Anos de Solidão, que no caso eu não terminei, não finalizei a leitura, mas eu recebi essa indicação através de uma ex-colega minha de trabalho e eu fiquei por anos e anos e anos pensando nessa obra e nunca tinha adquirido, até que há 2 anos atrás eu adquiri e somente esse ano eu resolvi fazer essa leitura. Eu comecei a leitura com uma amiga minha e ela acabou desistindo dos 100 Anos de Solidão e eu continuei. Mas por muito pensar e por já ter iniciado esse clube do Gabo, e as nossas leituras vão ser em ordem de cronologia por publicação, então eu resolvi dar uma estacionada no 100 Anos de Solidão, vai ficar ali, e quando chegar o momento certo, que é o momento do livro, daquele livro, eu vou iniciar toda a história novamente. É uma história muito complexa, tem muita genealogia, tem muitos personagens, confunde um pouco a cabeça e por isso eu não recomendo ser o primeiro livro a ser lido dele. Por isso que eu escolhi por ordem de publicação, por muito ver muitas resenhas e estudar um pouquinho sobre a escrita dele, o mais indicado mesmo é ler desde o início, desde o primeiro livro, que é onde vai ter um desenvolvimento melhor da escrita dele. E é onde a escrita dele vai estar evoluindo cada vez mais e para a gente entender também. Gente, essa história vai se passar entre 1903 e 1928, por aí mais ou menos, na vila de Macondo. Eu quero deixar bem claro que Macondo é uma vila que está em outras obras dele, então é uma das partes incríveis que o Gabriel Garcia Marques conseguiu, né, trabalhar. Apesar da primeira obra dele já falar que já existia essa vila, em outras obras seguintes ele vai começar a falar sobre o início dessa vila, como que foi criado, né? Os 100 Anos de Solidão fala muito do início da vila, de como que ela foi criada. E essa obra particularmente vai tratar sobre um enterro, vai iniciar a história de um enterro de um homem muito excêntrico, muito estranho, muito introspectivo, vamos se dizer, místico. A obra vai trazer a narrativa de primeira pessoa de 3 personagens principais, que é o coronel, a filha do coronel e o filho da filha do coronel, que é uma criança pequena. Esse enterro, na verdade, vai se iniciar o livro, a história, sobre o encontro do corpo desse médico dentro da casa dele, né? Esse médico, a princípio, vai para a vila de Macondo, se instala, se hospeda na casa do coronel, e ele fica por ali por uns longos 8 anos, né? E de repente ele decide sair dessa casa e vai se alojar em uma casa pequena na vila, né? Onde ninguém sabia onde ele estava e ele entrou naquela casa e ninguém mais viu sair. Ele se escondeu, né? Parece ser um homem muito assim. Gente, no mínimo ele era estranho, tá? No mínimo era estranho. Depois de alguns anos, eles descobrem que ele
não só ele está nessa casa, mas também a antiga criada do coronel, que pegou suas mudas e saiu no mundo, né? O que todo mundo imaginava, mas ela estava morando com ele. E de repente, de uma hora para outra, ela também some, ninguém nunca viu. Até inclusive acham que ele a matou, enterrou no quintal. São boatos que toda a vizinhança faz, né, gente? Às vezes não sabe o que tá acontecendo, mas sempre vai ter um fofoqueiro na vizinhança, né? Isso é de praxe, não é só em Macondo. É em qualquer bairro, é em qualquer rua, sempre vai ter um fofoqueiro e que vai alarmar alguma coisa. E aqui não é diferente. Mas o que é bem interessante é que a escrita do Gabo, ele traz uma narração tão rica de informação sobre ambiente, sobre a percepção dos personagens, sobre o que o personagem está pensando. A gente consegue entrar na mente do personagem, entender a percepção dele de tudo que está à sua volta. Quando inicia o livro, vai trazer todo o ambiente aonde o corpo daquele médico estava, como estava, muito esmiuçadinho, todas as características. Então, o Gabriel Garcia Marques, ele mesmo na sua primeira obra, ele soube distinguir muitas coisas e trazer muita riqueza de, de informação sobre o que estava acontecendo ali. É uma história que você termina de ler muito simples, é uma história simples. Não tem aquele risco marcado do próprio Gabriel Garcia Marques, que ele é conhecido como trazer uma ficção com grandes pitadas de realismo mágico. Nessa história não tem realismo mágico, mas a história em si, ela se torna mágica, ela se torna uma coisa meio mística, porque vai falar de um personagem que ninguém sabe, ninguém conhece de onde que veio e simplesmente ele é odiado pela comunidade inteira e é um personagem que só viveu. E assim, ele vai ser odiado por essa comunidade justamente por um momento que a comunidade vai ser atacada e algumas pessoas vão ficar feridas. E essas pessoas, ou as pessoas que estavam ajudando esses feridos, bate na porta desse suposto médico. Eu digo suposto, gente, porque aqui na obra não deixa registrado se ele é médico ou não. Ele só se intitula como médico. Mas eu acredito que nem isso ele não seja. Ele é uma pessoa muito estranha. E acontece que nesse fato, né, nessa ocorrência, ele abre a porta e eles pedem socorro, doutor, porque ele é chamado de doutor, obviamente. Ajude, né? E ele simplesmente responde: Eu não sei mais nada sobre isso. Ele quis mostrar que ele esqueceu tudo da medicina e que ele não iria ajudar, e ele bateu simplesmente a porta na cara deles. E ficou por isso, e por conta desse fato, desse ocorrido, a comunidade inteira passou a odiar ele. E como ele ficava muito trancado, muito não, totalmente trancado, ele realmente não saía mais de casa, a comunidade simplesmente preferia que ele apodrecesse ali. Criaram um ódio tão grande desse indivíduo que quando descobriram o corpo dele em casa, não queriam nem fazer o velório, né? Então a história assim vai passar com que o coronel ele passa esse trabalho todo, porque ele prometeu, ele deu a sua palavra, né? Que ele iria dar uma respeitosa cerimônia, no caso, ou pelo menos levar o corpo pro cemitério, né, gente? Então, ele passa por uns bons bocados, até inclusive contra a população, para conseguir fazer essa procissão do corpo. E esse tipo de história a gente vai só conseguir entender no final, quando a gente fecha o livro e a gente deixa a história marinando um pouco na nossa cabeça. Não é uma história que tu já entenda, ou que tu não entenda, gente. É simplesmente uma história. Vai contar a história de um enterro de um cara que foi odiado numa comunidade e é aquilo ali. Não tem muita. Tem nada o que falar. Tem nada o que dizer. É aquilo ali. Uma história muito simples. Muito simples. É a primeira escrita dele. Então, tem muita coisa ainda pela frente pra gente entender o que se passava na cabeça do Gabo. Eu acredito que não seja a melhor história dele, mas deu uma percepção muito boa do que tá pra vir. Assim, E quando no início do vídeo eu falei que a percepção o significado do subtítulo condiz mais com a história, é porque na minha percepção de leitora, esse cara, esse homem médico estranho, ele era um ser diferente. Não tenho o que dizer.
Porque se eu parar pra pensar que era só um homem comum, a história vai se tornar comum. Então, como eu sou uma leitora fantástica, que gosto de coisas fantásticas, eu faço com que na minha cabeça eu entenda que este personagem, ele tinha, não poderes, né, gente, mas assim, ele era um homem que ele passou naquela comunidade pra trazer alguma coisa, alguma percepção, e ele era um homem estranho. Era um, sei lá, um ser estranho, pra não dizer outra coisa. Não sei, não sei. Pra mim, essa teve essa percepção. E eu quero acreditar nisso, né? Mas também você pode ler e entender que foi só uma história simples, um homem comum, um homem desinteressante, desinteressado da vida. E isso, tá? Mas é assim, é uma história boa, uma história bem boa. Pra início de escrita, é uma história boa. Tem todos os seus pontos bem fechadinhos, bem ligadinhos, não tem nada sobrando, nenhuma ponta fora. E é uma ótima escrita, é uma ótima obra para você começar a ler o Gabo. Nossa segunda leitura vai ser agora em agosto, que a gente vai iniciar, e o nome do livro é Relatos de um Náufrago. Não sei do que esperar, eu não tenho ainda esse livro em mãos, mas tá para chegar. E vai ser finalizado no final de setembro. Em outubro eu trago aqui para vocês. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem adquirir o livro, eu vou colocar aqui no box de descrição todas as formas possíveis, se vocês quiserem o físico, o e-book, ou se também tiver disponível o audiobook, eu também vou deixar aqui. E também todas as informações importantes que eu sempre deixo aqui para vocês, lista de desejos, o e-mail para possíveis parcerias, tudo que vocês quiserem e que for importante eu vou deixar aqui no box de descrição. E se quiser também participar do Clube do Gabo, eu também tenho outros clubes, vai estar tudo aqui, tudo certinho, tá, gente? Então, fiquem à vontade e eu espero vocês no próximo vídeo. Até mais!